Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama economia direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Harold Tal, sócio da Técnica Consultores. Harold, hoje é o quadro Cara e Coroa, eu considero o quadro mais divertido da semana, eu brinco porque a moeda não cai de pé, ou você é cara ou você é coroa, vamos ver. Primeiro item aqui, bolsa ou renda fixa, qual que você recomendaria hoje? Bolsa. Por quê? Porque nós tivemos uma queda da taxa de juros no Brasil e a Bolsa brasileira, em relação às suas congêneres internacionais, ela está defasada em termos de lucratividade. Como a economia está retomando e o quadro político também está ficando melhor, a técnica acredita que a Bolsa tende a ter melhor desempenho do que a renda fixa ao longo de 2018. Perfeito. Lula ou Bolsonaro? Quem, na visão do mercado, é o pior candidato? É muito difícil fazer essa avaliação, viu, Luiz? Porque os dois candidatos têm propostas populistas e não têm uma política econômica, pelo menos por hora, definida. Tá. O que eu poderia dizer, até brincando com você, a moeda caindo de pé, eu acredito que se nós tivermos algum candidato centrista que tenha uma evolução nas pesquisas e acabe vencendo as eleições, vai abrir um espaço muito grande para o crescimento sólido do país. Tá. Agora, Harold, recentemente o Bolsonaro anunciou o Paulo Guedes como o homem da economia dele, que é um liberal. Eu ouvi do mercado algumas pessoas gostando dessa sinalização dele. Isso não torna ele mais palatável do que o Lula nesse momento? É muito difícil avaliar, viu, Luiz? Porque o próprio Lula, no primeiro governo dele, também adotou práticas de mercado, né? Talvez não com a ênfase que adotaria um candidato liberal, mas fez inclusive uma carta compromisso com o povo brasileiro, mantendo a condução da política econômica anterior que tinha sido iniciada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, o primeiro mandato do Lula, ele seguiu basicamente as linhas de uma política neoliberal na economia. Verdade. Tá bom. Então, você quer ficar no muro mesmo aqui. Fico. Se dá no segundo turno Lula ou Bolsonaro, você não sabe para que lado o mercado vai, é isso? Olha, eu te diria que como o Lula, no segundo mandato dele, e a presidente que o sucedeu, a Dilma Rousseff, acabaram frustrando o país em termos de desempenho econômico, especialmente o último governo da Dilma, acredito que eventualmente o mercado goste mais do Bolsonaro, que seria uma experiência nova. Mas apenas por esse lado. Perfeito. Muito mais por exclusão do Lula do que por mérito dele. É isso. Tá. E pelo mau governo em termos de desempenho econômico da presidente Dilma. Que a presidente Dilma desenvolveu no segundo mandato. Você viu que a gente espreme, a moeda não fica de pé, né? Harold, o que é mais difícil prever hoje, hein? Bitcoin ou dólar? Bitcoin, sem dúvida nenhuma. Porque o Bitcoin não é uma moeda regulada pelo Banco Central. Né? Então, ainda tem muitos problemas de controle da moeda. É muito difícil fazer qualquer avaliação fundamentalista do preço do Bitcoin, né? Enquanto que o dólar é regulado pelo Banco Central americano, é uma moeda de curso mundial, então é muito mais fácil prever o desempenho do dólar do que do Bitcoin ou outra moeda virtual. Perfeito. Brasil ou Argentina? Se tivesse que escolher um país para investir hoje, você escolheria o Brasil ou a Argentina? E por quê? Olha, eu faria um cesto de investimentos aí, porque a economia argentina, a partir da ascensão do presidente Macri, passou a ter um desempenho muito bom. E as perspectivas econômicas da Argentina são boas. É um país que tem recursos naturais, é um país que vem desenvolvendo uma política econômica equilibrada e ortodoxa, enquanto no Brasil nós estamos numa fase de transição de uma política econômica populista que não deu certo
para uma política econômica ortodoxa. Enquanto a Argentina já aprovou a reforma da Previdência com êxito, o Brasil ainda esse ano está tentando aprová-la. Então, mas como o Brasil também é um país que tem um potencial enorme, eu faria aí um mas investimento... se tivesse que escolher um, vamos supor que por alguma regra o dinheiro ou vai todo para o Brasil ou vai todo para a Argentina. Os dois são promissores, pelo que você descreveu. Sem dúvida. Mas qual seria o mais promissor? O Brasil pelo tamanho de mercado ou a Argentina que já está mais arrumadinha? Eu apostaria no Brasil. Isso. Neymar ou Messi? Neymar. Vamos lá. Estados Unidos ou China? Qual país vai brilhar esse ano, na sua opinião, mais, né? Qual brilha mais? Por quê? Eu acho que a China já vem brilhando há algum tempo. E os Estados Unidos, a partir do antigo presidente, o Obama, já vinha desenvolvendo uma política econômica relativamente sólida, com crescimento, e algumas medidas do presidente Trump, embora se possa contestar, digamos, algumas particularidades da ação dele, vêm sendo desenvolvidas com êxito. Então, por exemplo, a redução do imposto para as empresas para tornar os Estados Unidos mais competitivos é uma política interna americana saudável. E dentro dessa linha deve ter também um bom desempenho. Então, eu te diria que se fosse para apostar hoje num dos dois, eu apostaria nos Estados Unidos. Apesar do Trump? Ou por causa do Trump? Apesar do Trump, mas reconhecendo que, apesar da imagem negativa que ele cria, especialmente nas relações externas, ele está desenvolvendo, pelo menos nessa fase inicial, um programa relativamente interessante com essa redução de impostos para as empresas. Perfeito. Muito bom. Harold Tal participou conosco do quadro Caro Coroa, do Papo de Economista. Ele volta amanhã com as projeções econômicas para o ano. Um grande abraço e até lá.